Mas hoje o Igor veio falar comigo de um assunto que tomou conta da pauta política nessa semana aqui em Brasília. A gente que achou que a pauta política ia ter uma trégua nessa semana de COP28, mas não, o presidente Lula soltou a bomba logo na segunda-feira. Antes de viajar para a COP28, o que ele fez? Soltou as duas indicações que a gente tanto esperava. Há muito tempo ele vinha segurando, né? Acho que o Aras, desde setembro, de final de setembro, já tinha deixado o comando da PGR, a Rosa Weber tinha deixado o STF ali também no início de outubro. O Lula vinha segurando, né, essas duas indicações e resolveu fazer antes de viajar para esse tour pelo Oriente Médio e pela Alemanha. E por que ele fez isso? Porque se ele não fizesse agora, não daria tempo. O Lula volta de viagem dia 5 à noite, dia 5 de dezembro à noite. Então, se ele não fizesse antes, não daria tempo de os dois indicados, Flávio Dino e Paulo Gonet, fazerem um beijamão no Senado e terem ainda esse ano as suas sabatinas. Então, se ele demorasse demais, ele ia ter que deixar essa indicação para o próximo ano. Por quê? Ali a partir do dia 20, do dia 17, o Congresso Nacional vai entrar em recesso, passa janeiro todo de recesso, só volta às atividades, Neila, em fevereiro. Então, ou ele dava agora, ou ele deixava para fevereiro. Lembrando que carnaval é em fevereiro. Não é, e ainda tem uma coisa, se ele fizesse em janeiro, ele ia deixar os dois na chuva, porque eles não teriam como fazer nada, porque o Senado não está funcionando. E aí Lula, então, no fim de semana ali, ele já tinha conversado com alguns, sobretudo para a PGR, né? Na verdade, na semana anterior ele começou a fazer alguns movimentos, né? O Gonet, a gente já vinha escutando aqui em Brasília que já estava meio que dado, né? Inclusive a gente noticiou na coluna na sexta. Na quinta-feira, o Lula teve um jantar no Palácio da Alvorada com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que são os dois principais entusiastas da indicação de Gonet. E aí Lula deixou claro ali para eles que ia indicar o Paulo Gonet. E aí o que aconteceu? No fim de semana, o Lula chamou no domingo, no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, a comissão onde essas sabatinas ocorrem. E aí Lula chamou eles e perguntou, e aí, passa ou não passa? O Gonet passa. E o Dino? E aí Pacheco e Davi Alcolumbre deram ali uma espécie de aval político. Disseram, presidente, se o senhor indicar o Dino, a gente vai trabalhar ali para fazer a sabatina ainda esse ano e vai trabalhar para ajudar ele a ser aprovado. Então foi a deixa que Lula precisava para, então, na segunda-feira, chamou o Flávio Dino, chamou o Paulo Gonet, chamou os ministros, fez uma reunião e pouco antes de viajar fez esse anúncio. Olha, a gente que vem acompanhando política e vem ouvindo ao longo dos meses essa indicação de Paulo Gonet e de Flávio Dino, principalmente a indicação para o STF, tinham 3 nomes muito fortes. Só que o que a gente escuta também é que dessa vez o presidente Lula não ia cometer o mesmo erro de chamar alguém, de indicar alguém para o STF que não fosse da sua extrema confiança, que agora o quesito confiança falou mais alto que qualquer outro quesito para a indicação de Flávio Dino. Ele já tinha feito um pouco no Zanin. O Zanin foi uma indicação muito pessoal, né? O Cristiano Zanin foi a primeira indicação do Lula, ele tinha sido advogado do Lula na Lava Jato, foi o advogado eleitoral, já era uma indicação muito esperada, né? E tinham 3 candidatos mesmo, que era o Flávio Dino, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, um nome defendido pelo PT, né? E tinha ainda o presidente do TCU, Bruno Dantas, que também se aproximou do presidente Lula, mas é mais próximo ali do MDB, mas também era um nome forte. Esses 3 nomes estavam muito cotados. Eu apurei, viu, Neila, que durante a reunião lá no Palácio da Alvorada, na segunda-feira, o presidente Lula deixou claro que dessa vez ele queria fazer uma escolha pela política, indicar um político para o STF. E aí, por quê? Ele queria indicar um político que tivesse também experiência jurídica. Dino, vale lembrar, antes de ele ser político, ele foi governador do Maranhão durante 8 anos, ele foi deputado federal, tinha sido eleito senador, ele foi juiz federal. Ele largou a toga para ir para a política e agora sai da política para pegar a toga de novo. E há quem acha que, inclusive, que no futuro ele pode largar a toga novamente e voltar para a política para disputar a presidência da República. Então, na reunião, o Lula disse, eu decidi fazer uma opção pela política, eu quero indicar um político para o STF, porque o Lula acredita que é importante ter alguém ali com estatura política. O Messias não tinha isso. O Messias tem um notável saber jurídico, como o Dino tem, mas ele não é um político. O Dino tem a articulação política e o Lula avaliou que seria importante ter alguém de sua confiança que possa também fazer a articulação política, não só dentro do STF, como do STF com o Congresso Nacional, né? Muito se ouviu, Igor, que a bancada do próprio PT não concordava com a indicação de Flávio Dino porque deixaria na mão o Ministério da Justiça. Na verdade, assim, o PT não foi contemplado em nenhuma das duas. O PT defendia o Antônio Carlos Bigonha para a PGR, não foi contemplado. Tanto que o cálculo dos petistas era, o Lula decidiu indicar o Gonet, então a gente vai conseguir emplacar o Messias. Até sexta-feira todo mundo achava isso no PT. Não, se ele vai indicar o Gonet, ele vai fazer um aceno para o PT, então ele vai indicar o Messias.
E aí o Lula resolveu fazer um aceno para o STF, porque o Gonê é um nome defendido por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e Dino também tinha como principal defensor, né, o Gilmar Mendes e também o Alexandre de Moraes. Então o Lula fez um gesto duplo ao Supremo Tribunal Federal ao indicar Paulo Gonê e Flávio Dino, né? Deixou muita gente do PT ali muito chateada, inclusive porque o partido do PT é o partido do Lula. Presidente. Agora, uma análise que pode ser feita é que o Lula deu uma demonstração muito clara, né, de que o seu principal eixo de governabilidade do governo, ele está apostando todas as fichas no Supremo Tribunal Federal. Porque muitos presidentes, a gente viu Temer, a gente viu, por exemplo, o Lula nos outros governos, a gente viu o Bolsonaro, eles apostavam muito o eixo de governabilidade no Congresso, uma relação boa com o Congresso. O Bolsonaro distribuiu muitas emendas, o Temer distribuiu muitos cargos para o Congresso Nacional, então ele se apegava nessa relação para até se sustentar no cargo. O Lula não, ele está depositando todas as fichas dele, de que qualquer problema que ele tiver, o STF, em troca dessas indicações, o STF vai ajudar ele. Então, O que cair no STF vai ser favorável ao presidente. e até se eventualmente numa crise, ele aposta ali numa boa relação com o STF para solucionar a crise. Lembrando também que calhou aí para ajudar o Dino a votação daquela PEC que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, porque aquela PEC gerou uma crise total ali entre o Senado e o STF. E aí o Alcolumbre e o Pacheco também fizeram um gesto, né? Depois de votar uma PEC dessa, eles foram ao presidente Lula e defenderam, se o senhor indicar o Dino, que é um candidato aprovado pelo STF, a gente vai ajudar. Então não deixa de ser também um aceno do Pacheco e do Alcolumbre, depois da votação da PEC, para o Supremo Tribunal Federal. Um grande xadrez, né? Um grande xadrez. O Lula... o Dino é um cara da relação do Lula, ele se conhece há muito tempo. O Dino enfrenta críticas no PT, porque acham que... O Dino sempre foi um cara que criticou o PT. Embora ele seja de esquerda, ele era do PCdoB e agora ele é do PSB, ele sempre foi daquela linha que criticava muito de que o PT sempre queria ser hegemônico, não dava espaço para os outros partidos de esquerda. Isso irritou muito, né, os petistas durante muito tempo. Mas o Lula avalia que o Dino é um cara fiel a ele, ao Lula, não ao PT. Né? O Dino visitou o Lula na prisão, o Dino sempre apoiou o Lula nas candidaturas, né? Segurou aí esse ano do Ministério da Justiça. E agora o grande desafio do Lula é quem vai para o Ministério da Justiça, né? E o Ministério da Justiça que tem dono, que é o PSB. Que era o Dino. Mas assim, sempre ficou aquela dúvida, né? O PSB é do PSB ou foi uma indicação pessoal? O PSB dizia que o Dino era uma indicação pessoal do Lula, porque eles queriam ganhar mais ministérios, né? E, de uma certa forma, o Dino foi uma indicação pessoal do presidente Lula, que atendeu também o PSB, porque é o partido do Dino, né? Agora o Lula não decidiu, ele vai decidir quando voltar dessa viagem. Tudo indica, inclusive, que essa decisão do Ministério da Justiça vai ficar para janeiro. Por quê? O Dino vai passar por uma sabatina no dia 13 de dezembro, o nome dele vai ser aprovado, aí depois ele vai ser indicado. Só que não vai dar tempo para ele tomar posse. Ele vai ser aprovado? Eu acredito que sim. Conversei com muita gente da oposição, vai ser um placar apertado. Com essa garantia aí do Alcolumbre, o Alcolumbre é um senador muito influente ali. Se ele falou pro Lula, ele vai mexer ali os pauzinhos dele para... Porque nem o André Mendonça, que o Alcolumbre trabalhou contra, ele conseguiu barrar. Mas e com o Alcolumbre ajudando e com o presidente do Senado ajudando, ele vai ser aprovado. Não vai ser uma margem muito grande, mas até a oposição já sabe que o Flávio Dino, a força do governo é muito grande, o próprio Flávio Dino é um senador, é a primeira vez que os senadores vão avaliar o nome de um senador, né? Então eles tentam também criar essa onda, dizendo que tem mais de 50 votos. Eu não acredito, pelas conversas que eu tenho de bastidores, que ele tem esses 50 votos. Na verdade, isso é muito discurso, porque eles falam que tem esse tanto de voto para tentar criar uma onda, e quem ia votar contra, dizer, eu não vou votar contra um ministro do STF que vai ser aprovado, e vou me indispor com o ministro do STF. Então, eu acho que ele vai ser aprovado. E agora é o Ministério da Justiça, então, só continuando, o Dino vai ser sabatinado, mas não vai dar tempo ele assumir. Então, ele pode ficar janeiro todo ainda como ministro da Justiça, e ele só toma posse no STF quando o Judiciário também voltar do recesso, em 1º de fevereiro, que dá um tempinho ali. E que faz todo sentido. Não, sim, dá tempo para o Lula pensar mais em quem vai suceder ele. Ele vai ser aprovado, vai ser até nomeado, mas ele tem um mês para tomar posse. Todo servidor público, depois que ele é nomeado, ele tem um mês para tomar posse. E aí vai dar justamente 1º de fevereiro ali, então o Lula vai ganhar um tempo
para decidir, porque além da decisão do Ministério da Justiça, ele tem uma decisão, ele vai separar ou não vai o Ministério? Exatamente, tem um segundo cenário aí, porque a gente sempre ouviu, desde o início desse terceiro mandato do presidente Lula, que poderia haver uma divisão do Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Isso não aconteceu, mas há fortes indícios que isso possa acontecer. O Lula, ele está nessa decisão, já tem essa discussão voltou agora com essas crises de segurança pública no Rio de Janeiro, em outros estados, voltou esse tema forte. Mas tem uma ala no Planalto e no governo que é muito contrária. Qual é o raciocínio deles? Se o Lula recria o Ministério da Segurança, que já foi, né, já existiu durante o governo Temer, ele pode estar trazendo para o colo do governo o problema da segurança pública dos estados. Hoje, a responsabilidade de segurança pública no país todo é dos governadores, não é nem de prefeito, nem do presidente da República. Quando ele cria um Ministério da Segurança Pública, há quem avalie, já aconselhar o presidente, de que ele vai estar trazendo para o governo federal, para o colo, toda essa crise de segurança no país e que, de certa forma, é de responsabilidade principalmente dos governadores. Então, tem essa ponderação também, né, de que dividir o ministério é trazer também um problema, um assunto de segurança pública para o colo do governo, e é um tema muito sensível e que o PT nunca foi bem nessa área de segurança pública, não só no governo federal, como nos governos estaduais. Inclusive, era o calo do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ah, sim, sem dúvida, né? Ele não teve um plano, esse plano de segurança pública, ele foi apresentado muito agora, aí, diante de uma cobrança. Ele foi governador também, passou lá no Maranhão por alguns perrengues. E o Ministério da Justiça hoje, Neila, depois que o Lula também tirou, a Rosa Weber saiu, ele não substituiu por uma mulher. O Lula tem ali demonstrado um interesse, uma vontade de nomear uma mulher para o Ministério da Justiça. Hoje tem 2 nomes de 2 mulheres, que é a Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, ou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Agora, a Gleisi e o Lula tem um problema, que é, se o Lula tira a Gleisi Hoffmann para colocar no ministério, o Estatuto do PT prevê que ela vai ter que deixar a presidência do partido. E aí ele vai tirar a Gleisi da presidência do PT para resolver o Ministério da Justiça, só que abre um novo flanco de disputa no PT pela presidência do PT. O PT é formado por várias correntes, que geralmente, quando tem essa disputa, é uma disputa muito forte, há ali vários estresses internos, e o Lula pode não querer fazer isso em 2024, que é um ano eleitoral. Tirar a presidente do PT num ano eleitoral pode gerar uma crise interna no partido e prejudicar o partido nas eleições municipais do próximo ano. Ponto positivo para Simone Tebet. E ela quer, viu? Ela tem demonstrado aí para os aliados interesse. Agora a Simone Tebet tem uma condição, que é ela não quer ficar com a segurança pública. Ela sabe que a segurança pública é um problema. Ela quer ir para o Ministério da Justiça desde que seja separado. Mesmo que ela perca a Polícia Federal, que a Polícia Federal vá para o Ministério da Segurança Pública, ela prefere ir para o Ministério da Justiça e cuidar da área de justiça mesmo, de população carcerária, de defesa do consumidor. Ela não quer o problema no colo dela da segurança pública. Agora, Gadelha, para quem está assistindo a gente e não entende de política, por que seria interessante Simone Tebet deixar um ministério que ela já está com o status de ministra para ir para um outro ministério? Hoje ela é ministra do Planejamento, ela compõe a equipe econômica, mas a avaliação dos aliados é de que no Ministério do Planejamento é um ministério da área econômica, mas a palavra final da equipe econômica sempre é do ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, ela acaba um pouco, o Haddad acaba fazendo um pouco sombra para ela. Ela é formada em Direito, a Simone Tebet sempre tem uma atuação nessa área, então ela acha que o Ministério da Justiça dá mais prestígio para ela. No MDB, que é o partido dela, eles falam que os dois são a mesma coisa, não que o MDB gosta de ministério que faça política, que entregue obras, né? Os dois, para eles, são irrelevantes, né? Assim, no sentido, são iguais. Se fosse uma disputa entre o Ministério do Planejamento e o Ministério das Cidades, aí sim, talvez eles teriam uma preferência. Mas acabou que a própria indicação da Simone Tebet para o Ministério do Planejamento também foi muito pessoal do Lula, né? Ela apoiou ele no segundo turno, então ele tinha que fazer esse gesto para ela. Ela tá afim, sim, ela é um nome cotado. Se for homem, tem 2 nomes cotados, que é o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, que inclusive encontrou com o Lula nessa viagem agora lá na Arábia Saudita, tá acompanhando o Lula na COP, e tem também o Wellington Lima, que é o atual secretário de Assuntos Jurídicos do Planalto, é o principal assessor jurídico do Planalto, ele também está bem cotado. Tem o Jorge Messias. O Capelli não entra nessa sim, lista? Tem também. Tem o Capelli, mas o Capelli é um nome que o Dino está querendo emplacar porque é o nome dele, né? Ali no próprio MJ. No próprio MJ. Só que até teve um bastidor que eu dei essa semana na coluna, o Lula não quis deixar o ministério na interinidade. Durante a reunião ali no Planalto, foi aventado, o que vai acontecer com o Dino? Ele vai ser indicado, ele vai deixar o cargo para se dedicar ali ao beijamão no Senado, como outros fizeram. Ó, Alexandre de Moraes era ministro da Justiça, quando foi indicado pelo Temer ao STF, ele saiu. O André Mendonça era da AGU recentemente, também saiu.
E aí ficou aquela discussão, o ministro Padilha chegou e disse, olha, eu acho que o Dino tem que tirar férias ou se afastar. Aí o presidente na hora falou assim, não, o Dino continua no ministério até ele tomar posse como ministro do Supremo. O Lula não quer deixar o Ministério da Justiça na interinidade. O Lula vetou expressamente, segundo os ministros com os quais eu conversei, que o Capelli assumisse interinamente. Se o Lula tivesse uma predisposição a indicar o Capelli, ele já teria colocado o Capelli como interino até para fazer um teste. Faz todo sentido. Então, se ele realmente confiasse no Capelli, ou já quisesse que o Capelli fosse, ele já teria deixado o Capelli assumir interinamente, já que é o Capelli do Dino. Então, foi uma indicação muito clara para mim, ao manter o Dino no Ministério da Justiça, mesmo durante esse beijamão, foi uma indicação muito clara do Lula de que ele não quer o Capelli. Como o Dino quer, o Lula que deu sinais de que não quer. Então, outro nome que tem sido aventado é o Messias, que foi, né, rejeitado ali pelo Supremo. STF. Rejeitado não, ele foi preterido, né? Essa é a palavra mais correta. Mas ele também tem demonstrado ali nos bastidores que não tem interesse no Ministério da Justiça, nem com a segurança pública. Ele acha que é um problema. Fica na AGU. Ele prefere ficar na AGU, que ele é da carreira da AGU, né? Então ele prefere ficar lá na AGU, pelo menos é o que ele tem dito ali para os aliados nos bastidores. Olha, essa semana, eu passei a semana lá no Congresso Nacional e agora a gente viu esse beijamão, essa gastação de sola de sapato aí de Gonê e de Flávio Dino. Ontem mesmo, Flávio Dino esteve no gabinete da senadora Elisiane Gama, passou um tempinho por lá. Anteontem, ele visitou vários parlamentares lá no Senado, mesmo com o Senado esvaziado, ele gastou a sola de sapato. Eu vou pedir para a produção colocar para a gente os vídeos que a gente tem de Flávio Dino nessa semana. Vocês estão me encontrando demais. Felizes com a sua indicação. Foi bem recebido, ministro? Ministro, quantos votos o senhor já está contabilizando até o Quantos momento? votos? Os suficientes. Conseguiu virar voto da oposição, ministro? O senador quando ele assumir a presidência. Sobre o comando do Ministério da Justiça. Vocês combinaram? Tinha uma expectativa sobre o nome do secretário Capelli, mas parece que ainda é uma incerteza para o presidente Lula. Como você avalia isso? E está no livro de Mateus, que cada dia tem as suas preocupações. E a tradução na vida cotidiana é cada dia com sua agonia. Eu tenho absoluta certeza que o chefe do Poder Executivo, o presidente eleito pelo povo brasileiro, vai fazer as reflexões, os diálogos, mas não me parece que agora, porque nós temos um evento no dia 13, tem que esperar o resultado do dia 13, aí depois, com a graça de Deus, eu recebendo a aprovação, vai ser marcada a posse, então certamente não é uma agonia de dezembro, eu acho que vocês vão ter assim, um tempo longo para acompanhar esse tema, e hoje, na verdade, há meras especulações que são normais também, né? E há ótimos nomes. Eu fico vendo, às vezes, uma outra especulação, não opino, não me cabe, evidentemente, até porque eu ainda vou ser sabatinado, ainda vai haver votação. Se o presidente Lula pedir minha opinião, claro que eu darei. Se ele não pedir, evidentemente, ele ouvirá as pessoas que acha cabíveis, né? Mas eu tenho absoluta certeza que o Ministério da Justiça e sobretudo, a política de segurança que nós desenvolvemos esse ano, ela terá continuidade. Obrigada, ministro. Não, realmente não acompanhei. Porque eu fiquei chateado, porque quando eu soube do show, do Clube do Choro, era 1h da manhã. O senhor foi sorteado? Não, eu nem soube, imagina sorteado. Mas problema mesmo tá o Botafogo. Aí é problema. É o maior problema que eu tenho na vida agora. Olha, tá me fazendo... Meu amigo, não é possível aquilo. Vai virar teste do doutorado. Claro que sim. Claro, 52 minutos. Só que Botafoguense é acostumado, né? Olha, na segunda-feira, quando o Flávio Dino, na segunda e na terça, quando o Flávio Dino esteve lá pelo Congresso Nacional, ele foi metralhado de perguntas por nós jornalistas e uma delas foi qual seria o maior problema nesse momento para ter o número de votos necessários para assumir então, a vaga, para ser sabatinado no Senado e garantir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele que disse que o maior problema dele no momento é o Botafogo, o time para o qual ele torce, e também, perguntado a respeito da oposição, de votos da oposição, ele disse o seguinte, que ele troca de roupa, nesse momento ele troca de roupa, ele tira a roupa política e que se ele precisar, ele vai falar sim com a oposição para conseguir os votos que ele precisa.
Ele tem as sinalizações de alguns senadores. O Hamilton Mourão, conversei com ele, ex-vice-presidente, atual senador pelo Rio Grande do Sul, ele disse que topa receber o Dino, a Damares topa receber o Dino, só que vão deixar claro que vão votar contra, né? Ele sabe ali que deve ter em torno de uns 30 votos, digamos, que são contrários a eles, de senadores bolsonaristas, sobretudo. Ele está tentando ali alguns evangélicos, inclusive pediu apoio da Elisiane Gama. Elisiane Gama é uma senadora mais de centro-esquerda, mais que é do PSD, é do Maranhão, aliada dele no Maranhão, mas está ajudando ele junto ali com alguns senadores evangélicos para tentar diminuir a resistência. A previsão é de que a sabatina dele, os bolsonaristas e a oposição vão para o enfrentamento com Flávio Dino ali, vão tentar explorar fatos dele quando ele era governador do Amazonas, vão tentar também explorar a gestão dele no Ministério da Justiça, aqui durante esse primeiro ano do governo Lula. Ele sabe disso. Agora, o Flávio Dino já foi diversas vezes ali para o Congresso Nacional e ele nunca se desestabilizou nessas. Ele vai ali, às vezes até passava do ponto, fazendo piadinha, né? Até os parlamentares ficavam incomodados, mas ele demonstra ter um certo controle, né? Assim, ele não perde a cabeça tão fácil como os bolsonaristas esperam que ele perca, né? Mas os próprios bolsonaristas sabem que ele vai ser aprovado, acham que com a margem pequena, mas vão sim tentar desestabilizar. E isso é do jogo político, né? Previsão de uma sabatina que dure muito tempo, a não ser que o Davi Alcolumbre faça o que ele está tentando, está cogitando, né? Que fazer uma sabatina simultânea, colocar Paulo Gonet e Flávio Dino na mesma mesa, e aí os senadores vão ali perguntando em blocos, né, para um e para outro. Isso acaba aliviando a atenção um pouco para o Flávio Dino. Não sei se o Alcolumbre vai fazer isso mesmo, ele ainda não bateu o martelo, é uma das opções cogitadas por ele, né? Se não, se forem separadas as sabatinas, a sabatina do Dino aí, há quem ache, inclusive pode durar aí 2 dias, viu? Aí seguir até o dia 14. Mas os cabos eleitorais são muito bons, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Ah, sim. O Alcolumbre é um senador muito fluente ali, é o presidente da CCJ. No Senado as coisas costumam ser mais organizadas, né? Até eu conversei com o Sérgio Moro, ele disse que vai ser super cordial. Agora evitou, viu? O Moro está fazendo um suspense ali do voto dele, não quis cravar que vai ser um voto contrário ao Flávio Dino, né? Vale lembrar que o Moro é muito esperto. O Moro, embora ele seja oposição ao governo Lula, ele, no Cristiano Zanin, que teve um embate com ele, o Zanin era advogado da Lava Jato quando o Moro era juiz, né? Mas o Moro foi cordial, o Moro sabe, o Moro está sendo alvo de um processo de cassação, né, por abuso de poder político, abuso de poder econômico e Caixa 2 durante a campanha. Ele sabe que em um certo momento ele vai precisar do STF, porque o nome dele vai cair lá. Um recurso, eventualmente, a última instância é o STF. Então ele não quer comprar briga, ele é inteligente. Ele sabe que não pode comprar briga. E ele já foi juiz, né? Ele sabe que na esfera política é uma coisa, mas ele não vai comprar briga com o ministro do Supremo Tribunal Federal que vai julgar ele, né?